Olá, meu nome é Daniel Porto, sou médico radiologista especializado em radiologia intervencionista. Hoje iremos conversar sobre o importante protocolo de avaliação em pacientes no contexto cirúrgico, de urgência e emergência e sua aplicação para a nossa prática dentro da radiologia intervencionista. O FAST é uma sigla em inglês que significa Focused Assessment with Sonography in Trauma, ou avaliação focal ultrassonográfica no trauma. O FAST representa um protocolo de avaliação direcionado para a pesquisa de líquido peritoneal e pericárdico. Com uma avaliação rápida de 3 posições abdominais e uma cardíaca, é possível avaliar a possibilidade de hemorragia relacionada a trauma abdominal fechado ou penetrante, com uma boa sensibilidade e uma alta especificidade. Os pontos de avaliação abdominal são avaliação superolateral direita, avaliação superolateral esquerda e avaliação pélvica. A avaliação cardíaca se dá em topografia subcostal com posicionamento paraesternal. A partir de 2004, foram acrescentadas avaliações torácicas nas posições dorso-lateral e anterior do tórax, o chamado EFAST, Extended FAST ou FAST estendido. Com essa avaliação ampliada, busca-se detectar com alta sensibilidade a presença de pneumotórax e ou hemotórax. Este protocolo prático de detecção de conteúdo líquido intraabdominal, bem como de sinais de pneumotórax ou líquido pleural, é de fundamental importância para a avaliação abdominal e torácica previamente às abordagens intervencionistas, como em biópsias ou drenagens de coleção guiadas por ultrassonografia. A presença de líquido abdominal ou torácico prévio deve ser quantificada e topografada. Uma punção para esvaziamento deste líquido geralmente é pretendida com o intuito de reduzir as chances de complicações hemorrágicas, bem como melhorar o referencial comparativo do pré- e pós-procedimento no controle pós-intervenção. Neste início, nós vamos nos concentrar principalmente no protocolo FAST. E antes de iniciarmos a descrição de como ele é realizado, vamos recordar um pouco da anatomia abdominal. Esta é uma imagem de tomografia computadorizada com contraste em sua reformatação no plano coronal. Nela podemos observar a distribuição espacial das estruturas intraabdominais, como o fígado, o rim direito, o baço e o rim esquerdo. O mesmo podemos observar neste mesmo exame em seu plano de aquisição axial, permitindo a nítida visualização do espaço de Morrison, ou hepatorrenal, e do espaço de Traub, ou espleno-renal. A área cardíaca e o recesso pélvico também podem ser avaliados no plano de reformatação sagital, como vemos aqui ao lado. A realização do FAST inicia-se pela avaliação do espaço hepatorrenal, ou espaço de Morrison. Com o transdutor posicionado na altura da linha axilar média, avalia-se a topografia superolateral direita do abdômen. Nesta avaliação, podemos observar o fígado, o rim direito e a existência eventual do líquido nessa topografia. Quando há presença de líquido no espaço hepatorrenal, observamos a presença de uma imagem anecoica, preta, ocupando o espaço de Morrison. Seguimos para a porção superolateral esquerda do abdômen, para a avaliação do espaço espleno-renal ou espaço de Traub. Quando há presença de líquido neste espaço, observamos a presença de imagem anecoica, como apresentada neste estudo. Para a avaliação da pelve, seguimos com o posicionamento do transdutor na região suprapúbica, podendo ser avaliado tanto no plano axial como no seu plano sagital. É comum observarmos a bexiga urinária e os órgãos pélvicos, como o útero na pelve feminina ou a próstata na pelve masculina. Havendo a presença de líquido no recesso pélvico, haverá líquido retrovesical ou entre as alças intestinais. Por fim, a avaliação da área cardíaca se dá na topografia subcostal, com inclinação do probe apontando discretamente para a cranial e para a esquerda. É comum observar uma quantidade fisiológica de líquido pericárdico, com uma quantidade estimada de até 50 ml. Quando há quantidade maior, caracteriza-se o derrame pericárdico. Aqui, temos um caso em que o paciente foi submetido à programação de biópsia renal e biópsia hepática concomitante, sendo observado pequena quantidade de líquido na pelve pré-procedimento. Note que não há sinais de líquido em topografia perirrenal ou hepatorrenal. Foi realizada a biópsia em polo inferior do rim direito, com retirada de 3 fragmentos, seguida da biópsia hepática randômica do lobo direito. Cerca de 10 minutos após o término do procedimento, notou-se a formação de uma lâmina ecogênica em topografia perirrenal do polo inferior. A maior espessura foi estimada em 1,8 centímetros. Aqui cabe destacar que o hematoma agudo poderá apresentar-se com ecotextura ecogênica e heterogênea.
Controle peripático no sítio de biópsia, bem como controle pélvico, não mostrou evidências de sangramento. Após 1 hora, foi repetido o controle ultrassonográfico perirenal direito, sem evidências de progressão do hematoma, com o paciente permanecendo estável clinicamente, configurando um sangramento pequeno, autolimitado. Note que a avaliação FAST previamente ao procedimento foi fundamental para a detecção precoce de complicação hemorrágica, permitindo raciocínio e segmento adequado. Para a avaliação EFAST, com o protocolo estendido, os passos adicionais são simples. Na avaliação do hemitórax direito, desliza-se o transdutor, que se encontra na topografia hepatorrenal, na mesma linha média axilar para a transição tóraco-abdominal, de modo que se possa avaliar a presença eventual de líquido pleural. O mesmo é feito quando se está avaliando o espaço espleno-renal, com o estudo da transição tóraco-abdominal sendo realizado com o deslize do probe cranialmente. Para a pesquisa de pneumotórax, deve-se avaliar a porção anterior do tórax, tanto no modo B quanto no modo M. É comum notar que as camadas superficiais referentes à parede do tórax vão se encontrar estáticas, ao passo que, abaixo da superfície pleural, haverá um padrão de movimentação a partir da expansão pulmonar. Caso haja presença de um pneumotórax, não será avaliada a movimentação das camadas referentes às porções internas do tórax, por não haver expansibilidade pulmonar. Esse é o conteúdo inicial da nossa aula, falando sobre FAST. Espero que tenham acrescentado aí um pouco mais sobre essa dinâmica em função tanto da avaliação FAST como nos pacientes pré-procedimentos de radiointervenção. Nos vemos no próximo vídeo.